Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Judas, ao versículo 5, ao versículo 7, que diz assim: mas quero lembrar-vos de como já uma vez houve, e havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu aqueles que não creram, e os anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia. Ele tem guardado sob escudo e prisão eterna para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo-se prostituído como aqueles, e seguindo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Então, irmãos, o Senhor hoje, Ele nos traz uma palavra forte para nós e para quem também não serve a Deus, porque o Senhor, Ele tem mostrado o quanto Ele tem guardado o seu povo. Como o Senhor tem dado livramento, muitas vezes, quantos livramentos Deus deu para você e você nem sabe que Deus deu. E quantas vezes o Senhor nos dá livramento de quando a gente estava perdido no mundo. Quantas vezes a gente começa a pensar do nada, assim, isso foi um livramento que Deus me deu. E depois que você conheceu Jesus na tua vida, o Espírito Santo, ele faz você ser grato sempre ao Senhor. Quantos e quantos livramentos Deus me deu. E o Espírito Santo faz eu relembrar de tantos e tantos livramentos que eu tive, que foi só pela misericórdia do Senhor. Outrora eu era envolvida com um traficante quando eu não servia a Deus. E ele era casado e depois vim morar para uma outra cidade. E então ele porque queria me ver, e aí eu não senti vontade de querer ver, porque eu não conhecia Jesus ainda. Vim para essa outra cidade, mas eu não conhecia Jesus ainda, mas o Senhor foi maior na minha vida. E ele queria muito me ver, mas eu não aceitei. Então, o tempo passou, eu conheci Jesus na minha vida, o Senhor me deu meu esposo, me deu a minha família, restaurou a minha vida. E aí passou um tempo e eu descobri que ele foi morto, que ele também estava se envolvendo com outra mulher casada e o cara matou ele. E aí o Espírito Santo testificou para mim que quando ele queria me ver, ele iria me matar. Porque o maligno, ele já sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, de estar aqui pregando a palavra para você. E eu te conto esse testemunho, irmãos, para um dos livramentos que o Espírito Santo fez, eu saber que ele livrou a minha vida da morte, porque se eu tivesse ido me encontrar com esse rapaz, que era um traficante, que eu não tinha noção nenhuma de perigo, porque quando você está no mundo você não tem noção nenhuma de perigo, você tem os olhos tampados pelo inimigo, mas ali o Senhor me guardou e eu não fui. E aí o Espírito Santo testificou para mim, ele queria te encontrar porque ele queria te matar, porque o inimigo sabia que Deus tinha algo na minha vida. Então, irmãos, aqui a gente vê o livramento de Deus, que o Senhor fez o quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que o Senhor fez? O Senhor abriu o mar, todo o povo de Israel passou. E quando os inimigos de Israel estavam passando pelo mar, o Senhor fechou a água e todos eles morreram. Assim como o inimigo ia usar esse rapaz para poder me matar. E o Senhor me deu livramento, assim também como o Senhor tem dado vários livramentos. Então o Senhor hoje assim,
ele faz a gente lembrar para a gente ser grato ao Senhor por tudo que ele fez. Porque aquele que não quer a salvação vai ficar no juízo de Deus. Da mesma forma que os anjos que se revoltaram contra Deus foram enganados por Satanás, foram jogados e viraram demônios no inferno, assim também aqueles que se levantarem contra a tua vida, o ímpio que se levantar contra a tua vida, querer algo contra você, assim como o Senhor livrou a minha vida de um homem ímpio, de um traficante que eu tinha me envolvido com ele. Então, assim o Senhor livra eu e livra você todos os dias. E ainda são grandes as armadilhas que o inimigo monta contra a vida da gente, mas tudo ele perde, porque o Senhor é na nossa vida. Em tudo ele dá livramento, e que a gente seja sempre grato ao Senhor, lembrando, agradecendo, dando graças a Deus todas as vezes que a gente levanta da cama, porque o Senhor, ele quer pessoas que reconheçam a bondade e a misericórdia dele, porque o Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, porque aquele que não quer nada com ele, infelizmente esses também serão julgados aonde os anjos foram julgados. Então, irmãos, que sejamos sempre gratos ao Senhor, nos fortalecendo na presença dele, porque é isso que ele pede. Se você ouvir, irmão, uma outra mensagem de um outro pregador, o Senhor vai testificar a mesma coisa. Ele quer santificação, ele quer que busque a palavra, ele quer que leia a palavra, ele quer que jejue, ele quer que se santifique. E eu deixo esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.